Fala, massa atleticana, e mais uma vez o Galo foi garfado sim pela arbitragem. 2 gols anulados e sinceramente não foi pênalti do Lianco. Mais uma vez o Galo foi prejudicado, foi um jogo difícil e infelizmente vamos ter que jogar aí os playoffs. Então vamos tocar o vídeo aí, tem muita coisa pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos falar do Atlético? O Atlético empatou com o Cienciano pelo placar de 1-1 e foi o time peruano exatamente que acabou se classificando diretamente para as oitavas de final. Mas foi um bom primeiro tempo do Atlético, cara, assim, foi bem corrido, criativo, agressivo. Aí é o gol do Rony que não valeu, né? Valeu, Ele estava impedido, o passe do Hulk. Fez de uma purga ali, né? Mas assim, conseguindo, o Cienciano com uma linha meio alta, assim, e o Atlético ele conseguindo verticalizar bastante o jogo, cara. Mas chegou com jogada mais trabalhada que os outros jogos, já que ele muito alongava a bola muito rápido. Isso aí, ele conseguiu ter essas entradas aí, de repente faltou um pouco mais de gol, segundo tempo que faltou um pouco mais de jogo, né, pra sustentar. E em tese, assim, o mais difícil do trabalho era abrir o placar contra um time que se defendia o resultado. O Atlético conseguiu fazer o primeiro gol e acabou tendo depois o lance do pênalti, né? Agora, ainda para mim, né, eu falei isso... Tudo isso é verdade. O Atlético joga bem menos do que eu imaginava que o Atlético estivesse jogando a essa altura com o trabalho do Cuca, né? Eu imaginava o Atlético jogando mais bola, um futebol mais agradável, mais de acordo com os jogadores talentosos que o Atlético tem. Eu acho que o futebol de acordo do com Atlético... o treinador que tem, né, claro, que gosta, né? O futebol do Atlético até aqui, para mim, é bastante decepcionante. Dentro do que a gente tem visto. Aí o pênalti marcado, né? O Lianco fez o gol, carrinho do Lianco. Acabou cometendo o pênalti do Cueva, né? Gol marcado do Cueva, né? Jogador de São Paulo. Fazendo o gol de empate para o Cienciano. Parte final do primeiro tempo, pouco antes do intervalo, nos acréscimos do primeiro tempo. Lembrando que esse jogo acontece na Arena MRV, onde tem grama sintética. O Cienciano não curtiu, né? O Cienciano não curtiu, não, porque, olha, estava olhando aqui, ele postou agora há pouco aqui nas redes sociais, conta oficial, tá? Não é de torcedor, nada. Conta oficial do Cienciano. Eles fizeram uma postagem ontem, onde mostrava eles treinando num campo de futebol society, né? Um campo de futebol 7. Com grama sintética, não sei se... então eles não curtiram o campo de treino, provavelmente. Certeza. Não tem nada a ver o campo de treino deles com esse campo que eles jogaram. Agora, mas não é o clube que escolhe onde vai treinar? Eu achei estranho isso. Porque eles treinaram num campo de futebol 7 e aí o clube repostou o post deles próprios de ontem e disseram o seguinte, ó, nos colocaram num campo sintético de futebol 7, 3 pontinhos. E fomos para as oitavas de final da Sul-Americana como líderes. Valeu, Galo! KKK. Manda, essa foi a postagem do futebol peruano tem, inclusive, clubes que já disputaram a competição sul-americana que jogam em sintético. E o bom do sintético, assim, se é o caso, lógico, depende do clube, né? Se ele quer ceder ou não, porque não vai ferir nada o campo com reconhecimento de gramado. Um exemplo, já que é diferente, né? Acho que poderia acontecer, mas é uma escolha, não sei se teve algo com o Atlético para isso não ter acontecido, né? E nas fotos, né, que os jogadores estão no campo de treinamento, jogadores todos sem chuteiras, treinando com tênis de passeio, tênis normais. Rapaziada, eu não sei o que está acontecendo com o nosso Galo. Você viu aí um trecho do troca de passe, a gente vai aqui trazer mais um trecho também do linha de passe, falando muito ainda desse jogo, desse empate que obriga o Galo a jogar o playoffs. Bora tocar aí, rapaziada. Vamos ouvir o Cuca depois do empate do Atlético Mineiro contra o Cienciano, que deixou o Galo na segunda posição do seu grupo, vai jogar os playoffs. Eu vi um primeiro tempo bem jogado, com paciência, com troca de passes, com naturalidade na partida, né? Errando nas tomadas de decisões, né? Aquele passe final que a gente fala, né? Geralmente são passes fáceis, né? E a gente errando, assim, de dar a bola para o companheiro fazer o gol, assim, o último homem, são várias situações assim, né? E fizemos o gol lá no finalzinho do primeiro tempo e conseguimos tomar o gol, mas ainda no final saímos jogando errado atrás, cometemos um
pênalti, que é pênalti, não é pênalti, enfim, mas foi marcado o pênalti e tomou o gol. E a equipe se perde. Tomou-se gol. É uma coisa natural do jogo. Você não pode se perder porque tomou um gol. Pelo contrário, você tem que levantar e fazer tudo de volta ao que estava fazendo no primeiro tempo. Nós voltamos para o segundo tempo e não fizemos isso, né? Também o jogo não andou. Daí o goleiro caiu, ficou 5 minutos parado, esfriou o jogo. Daí nós com 15 minutos não tínhamos criado nada ainda. Aí nós trocamos o sistema, né? Saímos do 4-4-2 para o 4-3-3, aí piorou de vez, aí piorou bem mais. As entradas não foram boas. A gente tentou, para não perder as trocas, né, pôr um menino aqui na lateral para ganhar uma troca mais ofensiva, tirando um volante. Nós tentamos depois pôr o Renzo de novo jogando o menino para dentro, para ver se a gente encontrava uma maneira de sair da marcação forte do adversário. Tiramos o Alonso da zaga para pôr o Rubens ali, para a gente ter uma saída de bola e ficar no mano e não se incomodar com a velocidade, mas mesmo assim ainda tivemos perto de perder, porque as próprias mexidas não surtiram efeito, pelo contrário, elas foram piorando o time. E o time acabou desorganizado no final do jogo, né? Não era assim. A gente entende que o jogador entra num outro ritmo de jogo, mas eles abafam, né? Mesmo que você olha, o jogador entra 20, 25 minutos, parece que ele jogou 180, porque era um jogo de alta intensidade. E aí a gente não teve a força necessária para definir, criar mais jogadas. Se perdeu, o time ficou nervoso, desorganizado e acabou que fracassamos num momento em que não podíamos fracassar, né? Como consequência, agora tem que jogar um playoff. Ô Cuca, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Mas como justifica, especialmente para esse torcedor que esteve aqui hoje, um time, um jogo tão ruim do time, tanto fisicamente quanto tecnicamente, taticamente, os jogadores individualmente muito ruins na noite de hoje, errando passes assim de 5 metros, além dessa questão tática que você falou, que aí é uma responsabilidade sua, mas individualmente os jogadores, depois de um descanso maior, sim, um período maior para recuperar, esperava-se uma entrega muito maior também por parte deles. Você veja, se pegar os lances do primeiro tempo, são lances fáceis, né? Que se faz o mais difícil, que é chegar na linha de fundo, dentro da área, daí tem um companheiro livre para você tocar, você erra o passe. Aí o outro, você erra o passe, aí você vai perdendo a confiança dentro do jogo, né? E isso aconteceu. Então, assumir a responsabilidade e procurar melhorar. A gente tem que melhorar, né? O primeiro tempo foi bom, sim, mas o segundo não. E é um jogo decisivo em casa, e nós teríamos obrigação de vencer e acabar em primeiro na nossa chave, e não fizemos isso. Cuca, Giovana Oliveira, da Rádio. A gente vai ter o duelo de Atléticos no playoff. Daqui a pouco a gente vai passar todos os jogos dos playoffs da Sul-Americana. O Atlético vai enfrentar o Atlético Bucaramanga. André, algumas histórias repetidas no Atlético que não engrena, o Rony marcando, mas o gol não valendo, e o Lianco impressionante, sempre envolvido nos lances capitais, a favor e contra. Exato. A temporada do Atlético também não vai muito bem, né? E as entrevistas do Cuca, elas têm sido um espelho disso aí. Eu acho que ele imaginava que o time dele estaria numa situação melhor em todos os sentidos. Eu nunca vou me esquecer, ao longo dessa temporada, da entrevista dele depois da derrota do Atlético para o Deportes Iquique pela Copa Sul-Americana, que foi, acredito eu, o momento em que o time do Atlético tocou o ponto mais baixo na sua temporada, e ali foi uma questão de comportamento em campo mesmo, falta de mobilização. Eu não estou isentando a comissão técnica, é evidente, né? Porque a gente também não sabe de tudo que aconteceu ali nas vésperas daquele jogo. Mas é um grupo, né? Técnico, comissão, jogadores. Em relação a hoje, oportunidade perdida, o Cuca lamentou muito. Ele é um técnico que costuma ser sincero naquilo que ele pensa e diz nas entrevistas coletivas, mas dá para ver... demais ou não? Talvez, mas assim... Não dá para reclamar da sinceridade de ninguém, né? Verdade. A gente precisa elogiar. Não só porque a gente vive reclamando de
das entrevistas formais, da coisa pasteurizada, a mesma resposta sempre. Então, ser diferente é legal. Agora, quando a gente está falando sobre sinceridade, eu acho que a gente precisa valorizar. E nessa sinceridade, ele demonstra até um abatimento com o time do Atlético. Pênalti, e as oportunidades perdidas. Eu quero ver de novo. Olha lá. Mão do Lianco. A perna esquerda sobe. Falta no jogador, eu não achei que foi. O jogador já estava caindo. A marcação foi de mão. Mão, do Lianco. Mas assim, a falta para mim é quando ele pega. Ele rola e dá e acerta. Ele levanta o pé, né? Ele levanta o pé. É numa clara intenção de travar o adversário. E o segundo tempo realmente bem abaixo, bem pior do que o primeiro tempo. Eu tô aqui estudando uns números que eu já tinha visto outro dia, porque quando começou a temporada, é claro, tem o Scarpa, chegou o Rony, chegou o Júnior Santos, mas o Atlético tinha perdido o Paulinho, né? E o Atlético mesmo com o Paulinho ou com outros atacantes, desde 2021 sempre teve no Hulk o seu principal atacante, o seu principal artilheiro, o cara que muitas e muitas vezes foi salvador da pátria e carregou o time nas costas. O Hulk esse ano não está tão forte, não tem convertido tantos gols. Para você ter uma ideia, no Campeonato Brasileiro a média dele é de 0,1 gol por jogo. 1 a cada 10. 1 a cada 10. Ainda assim, olha esse lance, Eugênio. E o gol do Lianco foi um escanteio cobrado pelo Hulk. Continua sendo um jogador importante, mas ele não tem feito a proporção de gols que ele fazia e que transformava o Atlético no time mais forte. Na Sul-Americana também, ele tem 1 gol. Aí o Lianco foi super importante. Tem 2 gols na Copa do Brasil, em 3, ali a média dele sobe muito, sobe para 0,7, mas é uma amostra muito pequena para você tirar aquilo como realidade. O fato é que o Hulk não tem proporcionado os gols que vinha proporcionando ao Atlético nas temporadas anteriores. Não sei se é a idade, não sei se é a formatação tática da equipe. É um jogo que não está potencializando, porque assim, até agora ele continua participando dos jornais diários. E acho que essa é a questão. O treinador o conhece bastante bem, né? Eles tiveram sucesso juntos. Ele participa bem dos jogos, eu ainda acho, e ele continua jogando muito em quantidade. Que pra mim, eu confesso que assim, quando começou a temporada, até imaginei. O Atlético, claro que não tem o elenco do Flamengo, não tem o elenco do Palmeiras, mas eu pensei, o Atlético fora da Libertadores, né, podendo poupar à vontade na Sul-Americana e mesmo assim ficar em primeiro, eu pensei, eu errei. Agora, isso já está claro, porque eu imaginei, vai poder poupar, vai ficar na primeira colocação mesmo poupando e vai poder no Brasileiro fazer um baita campeonato. O Atlético está no 10º lugar do Campeonato Brasileiro, poupou muito menos do que eu imaginava na Sul-Americana, porque eu estava olhando, o Hulk, por exemplo, jogou 4 dos 6 jogos como titular. O Scarpa jogou 4 dos 6 jogos como titular. Então, assim, o Atlético usou muitos titulares na Sul-Americana e conseguiu ficar atrás do Cienciano. É uma primeira metade de temporada muito ruim, porque você ter que jogar os playoffs e tá já a 8 pontos, 9 pontos, não sei exatamente, do líder do Campeonato Brasileiro, já é uma situação complicada, né? Para quem eu achava que podia até se meter lá em cima e, de repente, dependendo de o quanto fossem longe Flamengo, Palmeiras e os outros candidatos ao título, de repente podendo até mesmo se meter numa briga por título brasileiro. E o pior pro Atlético é que ele olha pro... 8 pontos, né? Pro atleticano é que ele olha pro lado e esse time que pode se meter na briga é o Cruzeiro. Exato. Pode terminar a parada aí, líder do Brasileiro. Pode ser líder do Brasileiro esse fim de semana. Derrotando o Palmeiras. Aí piora as coisas. O Júnior Santos, que foi a principal contratação do Atlético, artilheiro da última Libertadores, marcou o último gol da última Libertadores, não consegue também se firmar e quando entra, né, Eugênio, não apresenta muita coisa, não. Não está funcionando. Hoje entrou de novo. O sistema de jogo... O próprio Rony não está entregando o que se queria dele, o que se imaginava, que ele rendeu em outros momentos no Palmeiras. O ataque não está entregando. O Scarpa também não está entregando. Então, eu acho que não está faltando empenho, que os números do Atlético de recuperação de bola, de posse de bola, de finalização, são números altos. As médias são muito fortes. Só que o jogo não está fluindo. O Atlético não está achando os caminhos para ganhar as partidas e passa muito pelo técnico tentar entender os encaixes que ele está procurando no ataque.
Vamos fazer uma paradinha só ver no final de Agora que semana? vai gerar uma esperança em tanta gente, nessa parada. Vai ser, você tem um ponto muito positivo, um negativo é o seguinte, todo mundo... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro troca de passe, depois o linha de passe, fechando aí o vídeo. E realmente o Galo não tem jogado tão bem. Tudo bem que o último jogo contra o Corinthians, muita gente resfriado, esse andaço aí de resfriado. Mas hoje o time mais uma vez perdeu muitas oportunidades. Produziu muito, mas efetividade em si ficou abaixo. Para mim, sinceramente, um dos 2 gols ali do Rony não estava impedido. Então, e sinceramente, para mim, não foi pênalti. Não foi pênalti. Porque o Lianco tá caindo. Ele vai apoiar no chão e acaba pegando na bola. Ele não vai em direção da bola. Ele vai em direção ao chão e a bola cruza o caminho da mão dele ali, cara. Sinceramente, não achei pênalti. Eu acho que o Galo sim foi prejudicado mais uma vez pela arbitragem, tá? Claro que não foi um jogo de excelência, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo foi bom, equilibrado. O Galo produziu muito, mas não conseguiu deixar aí um placar. Infelizmente, né? Como o Cuca falou, o segundo tempo foi bem aquém. Depois das mudanças não deu muito certo. Infelizmente, a gente vai ter que jogar os playoffs mais 2 jogos aí. Que eram desnecessários. Mas fazer o quê? Não tem outra opção agora. Já foi. O que tinha que ter sido feito não conseguiu fazer. E agora é jogar a próxima etapa aí para chegar às oitavas de finais da Sul-Americana. Quero saber de você que acompanhou o vídeo, o que você acha de tudo que foi falado, você concorda ou discorda? Deixe aí nos comentários, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.